lei cósmica do equilíbrio ou compensação. Tudo está em equilíbrio, ou Kybalion. A sétima lei do cosmos é a lei do equilíbrio ou compensação, que pode ser formulada da seguinte maneira: todas as atividades no cosmos são equilibradas e compensadas e manifestam um estado de estabilidade, equilíbrio e contrapeso. Os termos acima são assim definidos. Equilíbrio, balance, significa a igualdade entre a soma total de um cálculo. Equilíbrio, equilibrium. Contrapeso, equipoise. Compensação significa o ato ou princípio de compensar, isto é, fazer retribuições a alguém, recompensar devidamente, retificar algo, contrabalançar, etc. Contrapeso significa a igualdade de peso ou força. Equilíbrio, estado em que duas extremidades ou dois lados estão em equilíbrio, sendo portanto iguais. Peso de compensação. Equilibrium significa a igualdade de peso ou força. Contrapeso, o estado de repouso entre motivos ou razões conflitantes. Esses diversos termos são quase idênticos em seu significado e conteúdo em geral e essencial, como o leitor perceberá. O sentido essencial que os une é o de igualdade de peso ou força. A história filosófica geral da lei do equilíbrio ou compensação é semelhante àquela que é examinada em nossa análise das respectivas leis da polaridade e ritmo. Heráclito e o Buda são seus mais notáveis defensores na antiguidade. Herbert Spencer, seu mais importante partidário moderno. Os hermetistas empregavam o princípio na formulação de seus métodos práticos de aplicação à vida humana. Aristóteles usou-o como base de seus preceitos sobre seu famoso meio-termo. Os budistas aplicaram-no no ensinamento sobre a importância de andar sobre o fio da navalha. Os ocultistas sempre reconheceram e ensinaram a importância de se observar a lei do equilíbrio, o empenho em viver de tal modo que torne possível conseguir manter o equilíbrio moral, racional e emocional, ou permanecer no caminho do meio. O equilíbrio obtido pelos pares de opostos graças à observação do meio-termo entre eles, que é os centros dos dois extremos. Esse equilíbrio requer muito conhecimento, discriminação penetrante, percepção e observação eficientes. E sua expressão ideal, ainda que frequentemente buscada, mas em termos relativos, raramente alcançada em sua perfeição. Na simbologia esotérica, é quase sempre comparado ao conhecido andar na corda bamba. O empenho mais intenso do esoterismo avançado consiste em ajustar o equilíbrio de poder, removendo assim a pressão desigual do karma retributivo. Na verdade, o que geralmente se ensina é que, em si mesmo, o karma resulta em uma perturbação do equilíbrio cósmico, que, se a harmonia perfeita fosse mantida, tal karma cessaria. Helena Petrovna Blavatsky diz, abre aspas, descrever o karma como a lei do reajuste que sempre tende a recuperar o equilíbrio perturbado no mundo físico e a harmonia destruída no mundo moral. O karma sempre atua no sentido de restaurar a harmonia e preservar a inalterabilidade do equilíbrio, em decorrência do qual o universo existe. Fecha aspas. Do livro Keito Teosophy, página 102. Em geral, a lei do equilíbrio ou compensação tem um número quase infinito de possibilidades de aplicação. As mais importantes entre elas serão aqui mencionadas. O princípio fundamental, porém, permanece idêntico em todos esses exemplos e em muitos outros. A lei em questão é universal em sua aplicação. Por meio dela, as coisas se mantêm niveladas. Uma coisa tem qualidades positivas, comparadas com as qualidades negativas de outra, e isso permite que um equilíbrio seja assegurado e mantido. Por exemplo, nos casos apresentados a seguir. As forças centrípedas e centrífugas tendem a equilibrar-se mutuamente, o que lhes assegura a criação de equilíbrio.
Se não for controlada em seu desenvolvimento e recuperação, uma espécie de coisas vivas infestará rapidamente o planeta. Contudo, o equilíbrio necessário é sempre garantido por outras, o que impede o predomínio do desequilíbrio. Quando, por ignorância, o homem às vezes perturba temporariamente esse equilíbrio da natureza e da vida, ocorre uma infinidade de problemas, como bem sabe a ciência. A vida vegetal serve à vida animal, com os necessários elementos e combinações químicas, e vice-versa. Cada qual fornece o que é de importância vital para o outro. Aquilo que, em resumo, lhes permite alimentar-se e respirar. As diferentes forças da natureza envolvem-se em constantes conflitos, mas o seu equilíbrio produz os resultados necessários para levá-las a uma interatividade harmoniosa. Já se diz que com dois grupos de forças contrárias em conflito, o universo vivencia uma infindável distribuição e ajuste de seu conteúdo. Sem a lei do equilíbrio, o cosmos não poderia existir enquanto tal. A lei está inextricavelmente ligada às atividades cósmicas. No cosmos, a lei e a ordem dependem do contrapeso e do equilíbrio. O professor Gerard Pertman Service diz, abre aspas, a ciência física desconhece qualquer violação da lei das equivalências e não pode sequer imaginar tal violação. Em todas as coisas de que a ciência se ocupa, a começar pela terceira lei de Newton, segundo a qual a toda a ação corresponde uma reação do mesmo valor e direção, mas com sentido oposto, a teoria tem um perfeito equilíbrio. Fecha aspas. Do livro Balance de Orlando J. Smith, página 177. John Fiske afirma, abre aspas, considerados em seus sentidos mais amplos, todos os processos que temos vistos cooperar na evolução dos organismos são processos de equilíbrio e ajuste. Fecha aspas. Do livro Cosmic Philosophy, volume 2, página 64. Herbert Spencer usa os termos equilibração e equilíbrio de modo intercambiável. Ele diz, abre aspas, essa coexistência universal de forças antagônicas, que precisa da universalidade do ritmo e da dissolução de cada força em forças divergentes, precisa, ao mesmo tempo, da instituição essencial do equilíbrio, fecha aspas, do livro First Principle, página 497. Ele também diz que a lei de equilibração, e cujas origens estamos agora remontando, apresenta-o a cada momento no equilíbrio das forças mecânicas, de hora em hora no equilíbrio das funções, de ano em ano nas mudanças de estado que contrabalançam as mudanças de condição, e por último, na completa suspensão dos movimentos vitais, quando da ocorrência da morte. Fecha aspas. Do livro Habit 511. Em seu famoso ensaio sobre o naturalismo, John Burroughs assinalou as operações da lei do equilíbrio na natureza. Em suas palavras, abre aspas, nas regiões selvagens, nos rincões mais agrestes, uma forma de vida devora a outra, mas o equilíbrio é mantido pela natureza. Uma dimensão mais plena de vida é dada às formas que são devoradas por outras formas. Elas são mais prolíficas. Os ratos e os camundongos são muitíssimos mais prolíficos do que as andorinhas ou corujas que eles se alimentam. Os coelhos têm 10 crias para cada cria de sua inimiga, a raposa. As quantidades de passarinhos sobrepuja incrivelmente o número de gaviões existentes. Os peixes pequenos, que são os alimentos dos maiores, fervilham no mar. É improvável que nenhuma espécie venha a ser jamais exterminada por seus inimigos naturais. Esses inimigos só mantêm as coisas sob o controle. Os pássaros impedem que os insetos destruam as plantações, que são a fonte de toda a alimentação. O aumento do instinto de procriação dos animais que servem de alimento aos ruminantes resultaria com o passar do tempo em superpopulação e longos períodos de fome.
A natureza estimula a competição e a luta entre grupos, com a expectativa de gerar uma situação de equilíbrio. A natureza é imparcial. Sem um pouco mais de vantagem de um dos lados, o jogo ficaria sem movimento e ação. Haveria escassez de pássaros ou os gaviões morreriam de fome. A natureza mantém o equilíbrio. O gambá e o porco-espinho têm pouco ou nenhum medo, mas nenhum dos dois é muito inteligente. A natureza usa uma forma para manter o controle da outra e, desse modo, como um capitalista experiente, distribui seus investimentos de modo que os rendimentos sejam constantes. Se ela puser todos os seus fundos em camundongos e pássaros, os gatos e corujas logo morreriam de fome. Se investir tudo em marmotas, as pastagens e campinas logo ficariam insuficientes para os rebanhos. O homem comumente perturba o equilíbrio da natureza. A limpeza e o cultivo da terra mantiveram sob controle os inimigos naturais das marmotas, raposas e corujas, e ao mesmo tempo aumentaram enormemente as fontes naturais de suprimento alimentar desses animais, de modo que os roedores se transformaram numa verdadeira praga para os agricultores. Mudanças muito semelhantes vêm favorecendo os ratos da pradaria, e parece que sua população também está aumentando, e o equilíbrio será mantido. Esse crescimento, porém, pode estimular o aumento do falcão caçador de ratos, e o equilíbrio será mantido. Esse é o perigo de introduzir novas formas de vida selvagem num país. Seus inimigos naturais nem sempre estão presentes para sabermos de sua existência. Do livro Ensaios sobre Tuchanclaw, Intercepting the Universe, Rotamish Flincoe, Nova York, página 112. Orlando J. Smith também apresenta excelentes exemplos e ilustrações do caráter universal do equilíbrio. Ele propõe sua operacionalidade em todos os campos da atividade natural. Por exemplo, diz Smith, abre aspas, a ciência moderna aceita com unanimidade absoluta, como uma enunciação fundamental, que cada ação há uma ação igual e uma reação contrária. Fecha aspas. Esta é a terceira lei do movimento de Newton, que é aceita como axioma fundamental da física. Nela, em minha opinião, Newton expressou também a lei fundamental da natureza, aquela segundo a qual a ação e reação são incessantes, equivalentes e compensatórias. A atração do Sol equilibra o momentum, que fosse outras as circunstâncias, projetaria a Terra numa linha contínua no espaço. O equilíbrio mantém a Terra inalterável em seu curso ao redor do Sol. As forças opostas de atração e repulsão e de movimento centrípedo e centrífugo existem no mundo em suas maiores e menores partes, tanto nas constelações como nos átomos. A ciência é forçada a reconhecer a repulsão como um fenômeno tão universal quanto a atração. A ciência só tem conhecimento disso, que essas forças existem, que elas se encontram, contrabalançam, neutralizam e regulam-se mutuamente, às vezes moderada ou imperceptivelmente, outras vezes violentamente e com terríveis convulsões, e que em suas influências, contatos, batalhas e guerras, elas mantêm tudo em equilíbrio. Que nessas incessantes transformações, a repulsão equilibra a atração, e os efeitos equilibram as causas. Em resumo, a reação se iguala à ação, que o equilíbrio participa da transformação e a controla. As concepções fundamentais da ciência apontam clara e eficientemente para essa generalização mais elevada e única, que o equilíbrio rege o mundo. O equilíbrio é a chave de tudo, a palavra que tudo explica, o princípio que unifica todas as coisas. A universalidade da equivalência é amplamente expressa na lei da conservação da energia. Quando uma forma de energia desaparece, seu equivalente exato sob outra forma sempre vem substituí-la. A lei aceita pela ciência moderna não deixa espaço para o pressuposto de que possa haver uma falha de equivalência no movimento ou na transformação.
Podemos dizer que os equivalentes que retornam persistentemente em movimento e transformação são compensatórios? Sim, o retorno de um equivalente exato é uma exata compensação. O calor é a compensação para o combustível que a produz. A eletricidade é a compensação para a energia que se transforma nela. Uma molécula de água é a compensação para 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Uma quantidade definida de matéria ou força paga sob outra forma, exatamente a mesma quantia. O que desaparece e o que vem em seguida são mutuamente compensatórios. O combustível paga pelo calor e o calor paga pelo combustível. Na natureza não há ganhos e perdas, nem insolvências, nem falta de ressarcimentos. Do livro Balance. Em sua fase especial de compensação, a lei do equilíbrio opera no sentido de retribuir e indenizar. Faz um importante trabalho desse tipo, particularmente nas formas superiores de vida. Os filósofos ensinaram que para cada coisa recusada, alguma outra coisa é oferecida. No anseio da compensação de Ralph Waldo Emerson, há uma profusão de exemplos ilustrativos sobre essa fase específica da lei da compensação, assim como sobre esse tema da lei do equilíbrio em geral. Entre outras coisas, ele sustenta: nenhuma criatura é favorita. Uma certa compensação equilibra cada dom e cada insuficiência. Sua ideia fundamental é a seguinte, abre aspas, tudo é passível de compensação e serve para compensar, fecha aspas. Uma enunciação digna de um princípio cardinal. Os excertos abaixo, extraídos do ensino de Emerson acima mencionado, talvez apresentem um panorama geral de seu pensamento sobre a questão. No entanto, fica ao leitor o conselho de ler e estudar o ensaio inteiro. Caso ainda não tenha feito, Emerson diz, abre aspas, o mesmo dualismo é subjacente à natureza e à condição do homem. Todo excesso provoca um defeito, todo defeito um excesso. Toda doçura tem seu amargor. Em todo mal está contido seu bem. Toda faculdade que é um receptor de prazer tem um castigo igual, que será aplicado a seu abuso. Para cada grão de sabedoria existe um grão de insensatez. Por tudo que você perdeu, há alguma outra coisa que ganhou. E, por tudo que ganhou, haverá alguma coisa que terá perdido. Perde alguma coisa por tudo que ganha. Se as riquezas aumentam demais, a natureza tira do homem aquilo com que preencheu seu cofre. Ele aumenta seu patrimônio, mas mata o proprietário. A natureza odeia monopólios e exceções. As ondas do mar não apenas procuram, mas celeremente, seu nível mais alto do que as adversidades das condições humanas tendem a igualar-se. Há sempre uma circunstância niveladora, que, substancialmente, coloca os arrogantes, os fortes, os ricos e venturosos em pé de igualdade com todos os outros. Haverá um homem demasiado forte e rude para a sociedade, por temperamento e posição, um mau cidadão, um facínora insociável, um grosseirão que finge gostar da convivência com os seus semelhantes. A natureza lhe enviará muitos filhos e filhas que se darão muito bem com a mestra da escolinha local, enquanto ele, por amor e temor aos filhos, transformará sua expressão de escárnio habitual e civilidade e polidez no trato. Portanto, a natureza consegue integrar o granito e o feldspato, elimina o suíno da equação, substitui-o pelo cordeiro e consegue manter o equilíbrio. Essa lei determina a regulamentação de cidades e nações. É inútil unir-se, arquitetar e conspirar contra ela. As coisas não se prestam a ser mal administradas por muito tempo, ainda que não se interponha nenhum obstáculo a novos males. Os obstáculos existem e vão aparecer. Se, por um lado, você cobrar impostos muito altos, a renda será deficitária. Se você elaborar um código penal sanguinário, ninguém será condenado pelos júris. Se a lei for muito branda, fará surgir a vingança privada. A vida e os prazeres do homem parecem excluir os extremos de natureza ou bem-estar.
mostrando-se também mais propensos a estabelecer-se com grande indiferença nas mais diferentes circunstâncias. Seja qual for a forma de governo, a influência do caráter permanecerá a mesma. Todo ato contém em si sua própria recompensa, ou, em outras palavras, se integra de duas maneiras distintas. Primeiro, na coisa em si, e depois, na circunstância ou na natureza aparente. Os homens chamam as circunstâncias de retribuição. A retribuição causal está nas coisas e é testemunhada pela alma. A retribuição na circunstância é testemunhada pelo entendimento. É inseparável da coisa, mas é comum que se estenda por um longo período de tempo, o que faz com que se torne distinta depois de muitos anos. As marcas do açoite podem não surgir logo após a agressão, mas surgirão porque a acompanham. O crime e o castigo provêm do mesmo galho. O castigo é um fruto sobre o qual não recai suspeita, que amadurece com o prazer que oculta. Não é possível separar causa e efeito, meios e fins, semente e fruto, pois o efeito já floresce na semente. As imprecações sempre recaem sobre a cabeça daqueles que as lançaram. Se você puser uma corrente no pescoço de um escravo, a outra extremidade dela irá se enroscar ao redor do seu. Maus conselhos confundem o conselheiro. O diabo é um asno. Assim está escrito, porque é assim que acontece na vida. Um homem não pode falar, mas ele julga a si mesmo. Você não pode cometer erros sem sofrer. Fecha aspas. Do livro A Sin Compensation. Em grande parte do ensaio do qual extraímos os exemplos acima, Emerson recorre muitas vezes aos preceitos do Oriente sobre o karma, em particular os preceitos budistas a respeito do tema. Helena Petrovna Blavatsky descreve o funcionamento do karma da seguinte maneira, abre aspas, o karma é a lei universal da justiça retributiva. O karma, em seus efeitos, é uma reparação infalível da injustiça humana, uma rigorosa reparação das injustiças, uma lei retributiva que recompensa ou castiga com igual imparcialidade. Trata-se de uma crença comum aos hindus e budistas que acreditam no karma. Aqui vós tereis provas de que as consequências das ações, pensamentos, etc., de um homem devem reagir sobre ele com a mesma força com que foram postas em movimento. O karma devolve a cada homem as verdadeiras consequências de suas próprias ações. Ele recebe o que merece por todas elas. É evidente que ele terá de remediar todo o sofrimento que causou, assim como terá de colher, com alegria e felicidade, os frutos de toda a felicidade e harmonia que ajudou a criar. Do livro Key to Theosophy, capítulo 11. Além disso, os preceitos budistas ligam-se tão assertivamente para a presença e operação das respectivas leis da causalidade e compensação equilibrada que se manifestam coletivamente como karma, que, em todas as suas declarações de princípios, afirmam que sua própria doutrina de renascimento ou reencarnação constitui em si mesma uma consciência direta e resultante daquelas outras. Isso quer dizer que, somente pelos fatos do renascimento e reencarnação, a sucessão de vidas pessoais, as exigências do karma em seus aspectos constitutivos de causalidade e compensação equilibrada podem ser plena e devidamente atendidas. Se assim não fosse, elas não poderiam ser e não seriam cumpridas e satisfeitas. De fato, para levar a operação dessas leis à sua conclusão lógica, dizem eles, o renascimento e a reencarnação devem ser postulados como uma verdade necessária. O ensinamento é bastante enfático neste aspecto particular. Os budistas sustentam que a operação das duas respectivas leis há pouco citadas requer muito mais do que uma vida terrena a fim de completar seu trabalho. Para eles, cada vida individual traz consigo certo número de vidas pessoais sucessivas, ou ciclos de vida.
Somente quando ligados como um todo, esses ciclos de vida ou vidas pessoais constituem a vida de um indivíduo. Para eles, os efeitos manifestos na presente vida pessoal são em grande medida o resultado de causas geradas em vidas pessoais anteriores. Da mesma maneira, para eles as causas geradas na atual vida pessoal irão manifestar-se como efeitos em uma futura vida pessoal ou futuras vidas pessoais. O karma implica o elemento do tempo em suas operações. Não se deve esperar que as causas geradas no presente ciclo de vida pessoal venham a produzir seu pleno efeito no breve espaço dessa vida pessoal específica. É preciso olhar para as vidas pessoais futuras em busca da expressão adequada, dizem os budistas. Os livros de um ciclo de vida particular não são fechados pela morte. Ao contrário, um equilíbrio é levado para os livros futuros da vida pessoal. Aquele que pratica um ato, bom ou mau, deve inevitavelmente escolher suas consequências. Dizem eles, se assim não for, a compensação será impossível. Não pode haver nenhum equilíbrio completo sob qualquer dos outros princípios. Em essência, são estes, levados à sua conclusão plena e lógica. O entendimento e a interpretação budista da lei da compensação equilibrada. Em seu poema A Luz da Ásia, Soredwin Arnold reporta-se ao pensamento budista sobre essa questão particular e o faz da seguinte maneira, abre aspas, os livros o dizem bem, meus irmãos. A vida de cada homem nada mais é do que o resultado de sua vida anterior. Os erros do passado só trouxeram tristeza e aflições. As benesses antigas ora nos encantam e elevam. Colhe agora tua antiga semeadura. Admira a beleza ao redor. O sésamo era sésamo, o milho era milho. O silêncio e a escuridão sabem disso. Assim nasce o destino de um homem. Ele vem, ceifeiro das coisas que ele mesmo semeou. Sésamo, sésamo, milho e tanta erva daninha, e tanto veneno que o desfigurava e danificava a terra já tão sofrida. Se ele trabalhar direito, arrancando essas ervas e plantando mudas originais de sementes integrais, onde elas crescem, frutífero, belo e limpo será o solo, que então se tornará pleno de abundantes colheitas. Fecha aspas. Por último, então, nos damos conta de que, sob essa lei do equilíbrio e compensação, precisamos sempre abrir mão de alguma coisa para conseguir algo mais. Há um processo de negociação e intercâmbio em toda a natureza. Um antigo adágio oriental em que se afirma o seguinte, abre aspas, disseram os deuses aos homens, o que queres? Pois tomai-o, pagai o preço. Na natureza, o preço é sempre cobrado, sempre coletado, sempre pago. Quase sempre é pago antecipadamente. Repetindo o que já dissemos, no momento em que se faz o serviço de entrega, colhe. Mais uma vez, depois da entrega. Às vezes, muito depois, talvez em futuras prestações. O preço, porém, é sempre pago, de uma maneira ou de outra. Uma pessoa não consegue assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Ela precisa pensar bem, escolher criteriosamente e ter o bom senso de determinar o que mais quer. Depois é uma questão de pegar ou largar. Se pegar, porém, deve ser notificada que deve pagar o preço. Além de verdadeiro, isso é também inevitável, invariável e infalível. Essa é a lei da compensação equilibrada, manifestando-se em uma de suas incontáveis formas e fases. Como no início, assim também no final, tudo no cosmos é equilibrado e compensado, e existe uma condição de estabilidade, equilíbrio e contrapeso. Assim diz a lei.